Nesse vídeo eu vou falar sobre os animes da temporada de julho de 2023. Sem spoilers, só comentários rápidos sobre a experiência e algumas críticas. Eu só vou falar sobre o que eu assisti e eu vou fazer o máximo possível para ser positivo. Mas em alguns casos, não dá. Intro. De modo geral, manteve a qualidade da primeira temporada. Tivemos partes muito bem adaptadas, outras não, além de polêmicas inúteis e desnecessárias. Mas o maior problema do arco final é a velocidade. Espere, vamos discutir o assunto. O autor estava muito mal de saúde na época, e ao invés de parar a história e se cuidar, ele apressou ela. Por isso as lutas são muito rápidas e os quinches não têm o desenvolvimento necessário. Então o seu gosto pessoal influencia muito mais na história do que deveria. Por exemplo, a luta do Kenpachi foi boa, mas para muita gente, eu incluso, ela pareceu muito corrida. Enquanto o episódio das Bambis, alguns acharam ruim, outros acharam ok, mas eu gostei, justamente porque eu gostei das garotas. Quem liga? Mas o que todo mundo deve ter gostado foram as adições do anime, que melhoraram muito o final da temporada. E isso dá esperança que as lutas finais podem ser melhoradas e levemente alteradas. Mas falar em alteração mexe com um dos nossos maiores medos. Que desgraça os caras vão fazer com a cena da Yoruichi se eles nem mostraram a cena da Rukia ou da Orihime? Safado! E pro povo que reclama que isso não é importante, eu queria ver a cara de vocês vendo o final da segunda temporada. Isso é ruim pra você também. Vale a pena ter razão, vale a pena ter razão. Pra mim, a segunda maior surpresa da temporada. E se o roteiro tivesse ficado bom, ia ter um vídeo no canal. É uma história de terror e suspense que se preocupa muito mais em ter personagens carismáticos, como a Yayoi, a melhor personagem e que faz a história funcionar, a Eiko, que é bem divertida e traz um elemento inesperado pra história, e o Keitaro, que mesmo começando a história sendo um completo Cagão. faz sentido com o personagem dele, com a história, com o mundo em que ele tá, e com o tempo ele se torna mais corajoso, menos cagão. E a história se preocupa muito mais em criar um clima sinistro e desconfortável, ao invés de ficar metendo susto aleatório. E inesperadamente tem um elemento que lembra muito outro anime famoso. Mesmo que você não goste de terror, vale a pena assistir. Uma história de fantasia com um colégio mágico cheio de personagens diferentes, muitas piadas e um protagonista super OP. É tão clichê e previsível quanto esperado. Se você gosta de uma história assim, vai sem medo. Mais uma coisa, ele é classificado como ecchi, mas as cenas são bem qualquer coisa, e se você for assistir procurando isso, você vai se decepcionar. Mas por favor, não assista na TV da sala. Tá. Outra história de fantasia e comédia. Nessa, o herói se alia aos demônios para derrotar a humanidade, aparentemente porque algo aconteceu. O final da história tem potencial para ser pesado e até trágico. Ou não. Mas até o episódio 12, a história se foca muito mais em comédia do que ação e drama. Se você não for muito exigente com a animação e o seu senso de humor bater com o da série, você vai se divertir. E antes que eu esqueça, o nome da série pode ser Haruka, mas a personagem principal da história é a Vermilion. É pura lógica. O Isekai da máquina de vendas. Não perda de tempo. Se você não viu nada, parabéns. Ele é tão ridículo e forçado quanto parece. Você já deve ter visto alguém falando mal? Então vamos por outro caminho. Se a história fosse um Isekai de Slice of Life, com a mesma premissa e sem lutas, seguindo o tom do episódio 10, seria aceitável. Acho. Quer saber? Nem me importa. Mas se você está procurando uma história onde você precisa de muita suspensão de descrença, não se importa se as lutas são estranhas, sem sentido ou excessivamente convenientes, quiser ver uma máquina de venda ser tratada como o centro do universo e eventualmente perceber que o protagonista é um imbecil, assista. A vida é sua. E diferente dos outros isekais da lista, nessa, o protagonista leva mais de um episódio para mostrar que é um completo retardado e a história não tem partes inconsistentes que te fazem criar uma falsa expectativa. Falando no diabo, mais um isekai de reencarnação com proto-OP, clichê e previsível. A abertura já mostra que a história vai ser uma patifaria e bobeira completa. Daí no segundo episódio você tem uma cena séria, e você pensa que talvez a história não seja tão ruim. Nope. O episódio 2 destoa completamente do anime e cria uma falsa expectativa que as coisas eventualmente podiam ficar mais sérias. Mas com as bobeiras que acontecem logo depois, a história parece ainda mais estúpida e sem graça. Mas até aí dava para ignorar. O que realmente torna impossível recomendar essa jossa é que esse anime tem uma das piores iluminação e cor que eu já vi na minha vida.
E se você não reparou nisso, é porque eu fiz umas mudanças bem porcas nas cores. Mas veja como as cenas são originalmente. Meus olhos! Meus olhos! Isso tá ficando ridículo. Não ligo, não ligo, não ligo. Fugindo um pouco do convencional, a história mostra o que aconteceu depois que o herói venceu o Mao. Ele virou um imprestável. E a própria Mao decidiu se mudar para o apartamento dele e endireitar o antigo inimigo. O anime se baseia principalmente na comédia e em ter personagens carismáticos. E tem muita piada de conotação sexual e humor besta. Mas o anime também sabe quando precisa falar um pouco mais sério. Acho. Se bater com o seu tipo de humor, você vai dar umas boas risadas. E um comentário realmente importante. Eu não faço ideia se é o Mao ou a Mao. Depois de uma longa pesquisa, não achei nada de concreto dizendo se é homem ou mulher. Inútil! Inútil, saco de cimento! A maioria esmagadora do povo diz que é mulher. Baseado em juro por Deus, acreditem no que eu tô falando. Então, se você não gosta de história onde existe a chance de dois homens terem um relacionamento, ou não é adepto daquele antigo princípio da masculinidade, se for na broderagem, não tem problema. É só não olhar no olho. talvez você não goste. Ou você ainda pode assistir tendo em mente ver a Zênia, uma bela e meiga demônia com um baita rabão. Um dos animes que sofreu adiamento e nem devia estar nessa lista. A explicação é simples. Você assiste essa história para ver um protagonista fodão, sendo fodão e humilhando os outros. Nessa história, gostar do Anos é fundamental. Ou você vai achar que se enfiou no buraco errado. É um anime de fantasia que não tem medo de homenagear Harry Potter ou fazer adaptações péssimas dos nomes para português. Com certeza foi uma surpresa. Cheguei sem nenhuma expectativa e mesmo assim fiquei decepcionado. Eu até entendo porque alguém iria gostar. E eu queria ter gostado. Mas, no começo a história não vai para lugar nenhum. A amizade dos personagens é muito mal feita e eles são muito mal utilizados. A maioria, pelo menos. O anime é esquecível e o protagonista principal não tem nada de interessante. E sim, eu achei o episódio do plot twist uma porcaria. Mas para não terminar de uma forma negativa, eu vou dizer que do episódio 9 pra frente... Ok. Tipo, meio que tanto faz, acho. E a melhor garota é divertida. No caso, essa aqui. Fé nas maluca! Mais um dos adiamentos, e como tem vídeos da temporada inteira no canal, só vou falar o básico. É uma adaptação do jogo, com mudanças que você entende ou tolera, mas no geral respeitando o que importa e melhorando algumas cenas. Tem uma animação muito bonita, mas que peca em não tirar a saia da 2B. Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? Você esqueceu que sou eu aqui, né? E aqui a gente tem algo bem indigesto, o Isekai dos doces. No primeiro episódio é impossível gostar do protagonista. O feudo dele vai ser atacado e ele não se importa com a família, amigos ou o povo. A prioridade dele é proteger os ingredientes para fazer doces. Você é retardado por acaso? O melhor personagem dos primeiros episódios é o pai dele, um verdadeiro Shed. Mas depois de um tempo a história mostra que o sucesso do feudo não foi por causa do pai, mas sim pelo incrível filho. Não pode elogiar! Tem cenas dele lutando com um adulto, mesmo sendo uma criança de 8 anos, e tendo uns bracinhos de Sakura. O moleque ganha uma magia super OP, é o centro do universo. A história é tão previsível e clichê quanto você pode esperar. Na verdade é só uma fantasia fraca sem nada demais. A parte dos doces podia ser trocada por qualquer merda, que não ia fazer diferença nenhuma. Se você quiser ver uma história de reencarnação com alguém buscando o sonho da vida passada, veja Honzuki no Gekokujo, o Isekai da bibliotecária. A execução, personagem e história são muito melhores. E mesmo que você não goste, não vai te deixar com um gosto amargo na boca. Muito obrigado, muito obrigado. Pode ser pela nostalgia, por já ter visto a história antes, pela comédia estar mais fraca, pelas mudanças de dubladores, ritmo. Não ficou ruim. Mas eu tenho que fazer o comentário óbvio. No meu tempo era muito melhor. O meu tempo era muito mais legal que o seu. O anime se baseia em duas coisas, um jogo e coxas. É uma história de fantasia com um pouco de ação, mas como esse não é o foco da história, as lutas acabam sendo meio decepcionantes. A animação varia bastante, tendo partes bem qualquer coisa, enquanto isso outras partes são muito bem desenhadas.
No geral, a história passa uma sensação de slice of life misturado com fantasia e alguns pontos mais explosivos. É muito bom para passar o tempo e relaxar vendo alguma coisa simples e divertidinha. Especialmente se você gostar de coxas. Pelo que eu entendi, o jogo não é de safadeza, mas as coxas da Raiza fizeram sucesso com os fãs, e a produção decidiu focar justamente nisso porque eles gostaram. Além de fazer isso muito melhor que um certo anime que devia ter esse foco. Que vergonha! Que vergonha! E claro, o anime tem o sempre bom episódio de praia, e eu já falei das coxas? Já deu. Um romance simples, puro e fofo, entre um padre e uma santa. A história mostra a relação deles e a convivência com outros personagens, enquanto o romance avança tão rápido quanto a minha frequência de vídeos. Desonra, desonra pra toda a sua família. Já que os dois são excessivamente puros e o padre um completo lerdo. Se a sua santa bate com uma história de comédia romântica simples, bonitinha e principalmente lenta, você vai ter uma experiência agradável. Manteve todas as qualidades e defeitos das partes anteriores. O último anime que tá aqui pelo adiamento, e parece que não foi o suficiente. Que coisa horrorosa! O anime das espiãs fracassadas em treinamento, que muita gente nem deve ter assistido por pensar que era só anime de garotas fofas fazendo coisas fofas. Garotinhas fofinhas, tô fora. Pego meus homens musculosos e vou embora. Mau gosto não se discute. O ritmo dos episódios depende do que está acontecendo. Se for uma missão, a história é mais agitada e séria. Se for o dia a dia, parece um slice of life com comédia. Então não dá para recomendar para qualquer um. O seu gosto pessoal e às vezes suspensão de descrença vão definir se você vai gostar ou não. Na dúvida, assista alguns episódios e tire suas próprias conclusões. Também é bom avisar que o anime tem umas ceninhas de ecchi, nada grande coisa. Teria sido bem melhor se tivesse mais cenas, mais pesadas. Stop it. Get some help. Um romance de história simples, bem executada e muito bem produzido. Pelo menos no primeiro episódio. Gostar da Mie, do jeito dela e da premissa de esquecer os óculos é o mais importante para você gostar da história. Já que o protagonista é bem qualquer coisa. E o anime ser bonito não é o suficiente para você continuar assistindo. É mesmo, é? Mas a história é divertida e na primeira temporada o relacionamento deles não avança muito, mas a relação dos dois muda. Uhul! E para terminar, duas opiniões pessoais. Primeiro, esse ângulo de câmera. Que coisa Horrorosa! Segundo, eu sou uma pessoa jovem, em todos os aspectos. Mas para algumas coisas eu tenho a alma de um velho. E eu sempre odiei a palavra crush. Então você que não localizou o anime como a garota que eu gosto esqueceu os óculos e colocou essa maldita palavra em todos os episódios, eu espero que você morra. Brincadeira! Eu só te desprezo mesmo. Repita de forma bem menos agressiva o comentário anterior trocando por pitica. Mas tu é chatão, moleque? O anime sofreu a mesma injustiça que o Zaki-chan. Os animais do Twitter veem o design da personagem e já começam com Cancela, repetindo, cancela! ignorando que existem minas baixinhas e peitudas na vida real. Ok, já xinguei o Twitter, tô satisfeito. A história é um romance entre dois funcionários de uma empresa. E apesar de ter um episódio de piscina, a história não se foca 5% nos peitos da Shiori. Um pouco mais. A personalidade dela, interações com o protagonista, que é genérico, e até as relações dos outros personagens chamam muito mais atenção e tem bem mais tempo de tela que as tetas dela. Triste, não? É aquele tipo de comédia romântica bem básica. Se você gostou do que viu, meta a cara e seja feliz. Não há dúvida, é um Animal! Facilmente minha surpresa da temporada. Um anime de detetive com sobrenatural, focado nos personagens e com uma direção incrível. Já tem um vídeo de indicação no canal e eu mantenho tudo que eu disse nele. Inclusive a crítica sobre alguns cortes de imagem mal feitos. Tudo errado, olha só que desgraça! Mas eu preciso fazer um elogio novo. O primeiro mistério é difícil de deduzir. Mas o último da primeira temporada, por favor que tenha mais, por favor que tenha mais, eu consegui entender a maioria das pistas e quase acertei tudo do mistério. Mas faltaram alguns pontos e eu errei algumas coisas. Puxa, mas você é burro! Então eu convido você, uma pessoa bem mais inteligente e capacitada, a assistir, tentar resolver o mistério e, de brinde, assistir o melhor espetáculo da temporada. Tô dizendo a verdade!
Uma das melhores estreias que eu já vi, com um primeiro episódio muito bem produzido e divertido. Teve gente criticando que depois do primeiro episódio você precisa desligar o cérebro ou não dá pra assistir. O que tem um fundo de verdade, mas não é um problema. Se você tá se divertindo é o que realmente importa. E parece que ninguém viu a genialidade por trás do anime. Ele mostra como condições de trabalho ruins podem fazer mal para as pessoas. E trouxe essa mensagem para o mundo real, tendo problemas de produção e sendo adiado. Olha o comprometimento da equipe com a mensagem da obra. A própria abertura só ficou decente no episódio 9. Ele tem toda a razão. E com isso a gente termina a lista dos animes de julho de 2023. É só isso? É só isso. Que perda de tempo! Eu achei isso ridículo! Não fala assim. Ele só estava tentando parecer maneiro, só isso. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Comente sua própria opinião sobre os animes da temporada, sinta-se livre para discordar e comentar qualquer coisa que faltou. Se inscreva para mais vídeos falando bem ou não de animes que ninguém se importa. Compartilhe esse vídeo para mostrar o quanto minhas escolhas são discutíveis e que é possível terminar animes ruins, mesmo que não seja fácil. E o mais importante de tudo, se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.